Shalom, pessoal, boa noite. Vamos começar uma transmissão ao vivo. Eu parei por causa do moço da laranja e do abacaxi, né? E da pastora Jéssica. Que ninguém pode ver uma promoção, que fica animadinho, né? Nós vamos fazer um pequeno discipulado aí. Se estiver me ouvindo, dá um glória a Deus. Digitado. Estão ouvindo eu bacana aí, mais people? Nós vamos fazer um discipulado aí, né? Há muito tempo que a gente não se reúne na quinta-feira. Então a gente está se reunindo aí, pelo menos, para tratar um pouco da nossa vida como líderes, né, irmãos? Então nós vamos aprender um pouco mais de valores e princípios bíblicos para a gente aprender e ensinar as pessoas, né? Não dá para ensinar sem saber, né, pessoal? Então você que tem a sua Bíblia aí, abre ela comigo no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 2. 1 Timóteo, capítulo de número 2. Primeira Timóteo, capítulo de número 2. Quem for encontrando, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. É ao vivo, pastora Jéssica. Caminhão da laranja passou aqui, gente. É uma loucura. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Quem tá me vendo aí? Pessoas. Amor, é um. Eu sei. Já vi. Mestre, eu preciso de um milagre. Abre aí, gente. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 4. Hoje é em casa mesmo, tá, gente? Não tem graça nenhuma para a igreja sem vocês lá, tá bom? Então nós vamos fazer essa transmissão em casa mesmo. Tá aqui o pastor Rafael, o Vinícius também está aqui e a pastora Jéssica também está aqui, tá? Tá animadaça. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 4. Diz assim: o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então repita comigo: o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus, Jesus, ele quer que a gente venha ao conhecimento da verdade. Que verdade? A palavra de Deus, irmão. A palavra do Senhor diz o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o objetivo de Deus, o objetivo de Jesus, é que a gente possa conhecer a verdade. Jesus, ele quer que a gente venha ao conhecimento da verdade plena, da verdade do Evangelho, da verdade da palavra viva, que é o Senhor. Então, na palavra de Timóteo, a carta que Paulo escreve a Timóteo, ele está dizendo assim: Paulo, Jesus tem o desejo que todo homem se salve e venham ao conhecimento da verdade. Então, nós vamos fazer uma introdução do estudo que eu tenho para vocês hoje, líderes, tá? E eu espero que o Senhor possa falar com você grandemente. Temos trabalhado nesses dias, né, a visão de que cada membro é um ministro. A visão celular ela ensina que cada membro ele é um ministro, né? Não é um ministro de louvor, não é um ministro como obreiro, é um ministro da palavra. A célula ela ensina as pessoas a serem ministras. Então, eu vou te fazer uma pergunta. O que você entende? O que você entende quando a palavra fala sobre ser um ministro? O que você entende?
Responde isso aí para você mesmo. Gostaria que você respondesse isso para você mesmo, sobre o que você entende quando a Bíblia fala que nós fomos chamados para o conhecimento da palavra e que cada membro é um ministro. O que você entende com isso? Presta atenção numa coisa. Você pode ser usado por Deus não apenas para ministrar na vida do seu próximo, mas principalmente para se tornar um líder. Todos os cristãos são chamados para liderar? Você já fez essa pergunta? Na nossa igreja a gente prega muito, ensina muito que todos nós, né, não nascemos para ficar esquentando o banco de uma igreja, né, irmãos? A gente nasceu para fazer a vontade de Deus, a gente nasceu para pregar o evangelho, a gente nasceu para fazer alguma coisa. A gente nasceu para isso. Então, às vezes você se pergunta, todos nós nascemos para algum chamado de liderança? Olha só, sabe qual é o desejo de Deus para todos os cristãos? Que todos se tornem líder de célula, de ministérios. É isso mesmo. Deus quer ver você ministrando e liderando do mesmo modo que Ele quer que todos os homens sejam salvos. Mas aonde está escrito isso? Está no livro de 1 Pedro, capítulo de número 2. Você que está com a sua Bíblia aí, abre ela comigo no livro de 1 Pedro, capítulo de número 2. 1 Pedro, capítulo de número 2, no versículo de número 9. Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9, diz assim: Vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo Pedro está dizendo que nós fomos chamados para o ministério de Cristo, vocação de sacerdócio real. Então, nós fomos chamados para sermos sacerdotes de Cristo. Nós fomos chamados para ser aqueles que zelam pela palavra do Senhor e confia nela piamente. Acredita na palavra do Senhor sem nenhuma dúvida, sem nenhuma restrição. Então diz assim: o que nós somos? Diga comigo: geração santa, eleita, ou seja, geração separada por Deus. Diga comigo: eu sou uma geração separada por Deus. Nós somos geração escolhida e separada por Deus. Diz em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9. E nós também somos sacerdotes reais, ou sacerdotes do Rei Jesus. E o que faz um sacerdote? O sacerdote era um líder espiritual. Era responsável por trazer as pessoas para perto de Deus. Um sacerdote é mais que um ministro. É um líder espiritual. E para que você foi chamado? Para anunciar o poder daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Em João, capítulo 15, versículo 16, diz que Deus nos transportou, né? Vamos ler João 15, 16, que diz o seguinte. Em João, capítulo 15, versículo 16, diz: Não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi e vos designei, para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes em meu nome, ao meu nome ao Pai, ele vos concederá. Todos os cristãos foram constituídos reis e sacerdotes. Amado, a gente nasceu, a gente foi vocacionado por Jesus para liderar, para cuidar, para ser sacerdócio dele.
A gente nasceu para liderar pessoas, caminhando elas para o caminho de Jesus. Encaminhando elas para o caminho de Jesus. Como? Através da palavra de Deus. A palavra fala que a gente deve se apresentar como um bom obreiro que sabe manusear a espada. E o que é a espada, amado? É a Bíblia. Como você que está assistindo isso, seja líder, seja um ministro de louvor, seja um obreiro, seja um pastor, seja um evangelista, um missionário, como? Presta atenção na pergunta que eu vou te fazer. Como você quer ensinar alguém sobre Jesus se você mesmo não conhece Jesus? Como você quer direcionar a vida de alguém se você não sabe nada de Jesus? Como que a gente vai ensinar alguém sendo que a gente não conhece? Então nós fomos instruídos a conhecer de Deus e apresentar esse Deus para as pessoas. Então é necessário ter conhecimento, se alimentar. Se você não se alimenta, não adianta de nada. Se você não busca, não adianta de nada. Então nós precisamos nos alimentar e buscar mais do Senhor. Quem foi feito rei e sacerdote para o nosso Deus? Você que está aqui, que entregou a sua vida para Deus, que pertence ao Senhor Jesus. Você foi chamado para ser rei e sacerdote. Você como discipulador e como líder, quando dá cobertura espiritual, quando discipula, quando lidera, você está cumprindo o propósito de Deus. Você está sendo um rei e um sacerdote. Para que um rei existe, gente? Para que existe um rei? Me explica, para que existe um rei? Para reinar sobre um povo. Para que existe um presidente? Para presidir sobre uma nação. Nós, espiritualmente, fomos chamados da mesma forma. Nós somos chamados para liderar, cuidar, ensinar pessoas. Um rei de verdade, presta atenção. Um rei de verdade, ele não senta num trono e apenas reina. Um rei de verdade, ele sai às ruas para ver como está o seu povo, para saber de verdade qual é a necessidade do povo. Um líder de verdade, ele não carrega um título de líder e isso basta. Um líder de verdade, ele vai até os seus liderados para ver qual é a verdadeira situação que os seus líderes se encontram. Se você quer um líder, seja um pastor, talvez tenha algum pastor nos assistindo ou vai nos assistir depois. Se você quer um líder, um pastor, um evangelista, um missionário, você só tem o prazer de carregar um título, você ainda não sabe o verdadeiro significado de liderar. Um verdadeiro líder, ele vai até o seu povo para ensinar, ajudar e entender qual é a verdadeira necessidade do povo. Se você olhar os apóstolos, eles não paravam por um segundo. Os apóstolos, eles não ficavam dentro do templo apenas ensinando. Os apóstolos, eles fundavam ministérios, eles abriam congregações, eles ensinavam o povo, eles batizavam pessoas, eles faziam sinais e maravilhas, eles iam até o templo, mas eles mudavam a vida de pessoas. Eles não eram preletores do evangelho apenas, eles eram ministros de Jesus. O que nós estamos vivendo hoje é uma geração de preletores, uma geração de pregadores, geração de pessoas que pregam, mas não ajudam, geração de pessoas que ministram a palavra, mas não vivem de fato a palavra, porque não estão no meio do povo. Jesus, ele o tempo todo andou com o povo. Jesus, ele separou os seus discípulos, porém, ele não deixou de andar com o povo, ele não deixou de ver qual era a necessidade do povo. Muito pelo contrário, ele via no povo qual era a necessidade, e por isso ele dizia: eu vou trazer para vocês o meu governo, eu vou trazer para vocês o meu reino, porque o meu povo precisa de um reino, precisa de um reino novo. Então, é por isso que a gente precisa aprender a palavra de Deus. Sabe, a gente quer deixar a nossa célula cheia, a gente quer encher as casas que nós fazemos células, a gente quer que a igreja fique cheia, mas a gente não faz nada para isso. A gente acha que pregar é fazer isso. E pregar, até um papagaio, se ficar ouvindo todo dia a mesma pregação, ele aprende a pregar. Ele prega aquilo que ele ouve. Deus, ele não está chamando você para ser um pregador, ele está chamando você para ser um conquistador, um apacentador, uma pessoa que revoluciona a vida de outras pessoas, uma pessoa que de fato se importa com a vida de outras pessoas. Se você não faz isso, você é apenas de aparência. E Jesus não está chamando você para ser de aparência.
Em tempo de coronavírus é que se nascem os verdadeiros líderes, amado. Pode ter certeza disso. Pessoas estão se limitando em visitar, mas não se limitam em trabalhar. Pessoas estão se limitando em cuidar das outras pessoas, mas não se limitam em sair e tentar achar uma lanchonete aberta. Pessoas estão se limitando só para aquilo que para elas não é importante. Eu fico vendo, a gente teve que parar, infelizmente, as nossas células, né? Os cultos também, convencionais. E eu vejo líderes que até hoje nem sequer foi na casa de um membro da sua célula ou mandou uma mensagem ou uma ligação. E está esperando que isso se resolva automaticamente. Está errado. Se nós, como líderes, não nos importamos, a gente precisa rever o nosso conceito como líder. A gente precisa rever o nosso conceito como ministro, de verdade. Tá, amados? De verdade mesmo. Se depois que o coronavírus entrou na sua vida, na sua história, na sua família, no país, você deixou de cuidar, você nunca cuidou. Você só fazia aquilo que pediam para você. E isso não é líder, isso é funcionário. Jesus não está chamando funcionário. Jesus está chamando servo, discípulo e discipulador. Pessoas que são cuidadas para cuidar. Se você não faz isso em época de coronavírus, quando isso passar, eu te dou um conselho. Para de uma vez, porque você está fazendo tudo errado. Está fazendo tudo errado. Ou então, aproveita esse tempo para refletir e mudar a sua história. Cara, eu não vou nem pedir para perguntar, não, porque talvez se eu perguntar aqui quem não foi procurado pelo líder, vai subir um monte de eu aqui na mensagem. Eu não quero expor ninguém, sabe? Mas tá na hora do líder pôr a mão na consciência, a ovelha pôr a mão na consciência. Tá na hora de todo mundo que conhece Jesus pôr a mão na consciência e entender que é época de cuidar para não perder, cara. É época de cuidar para Satanás não tragar a vida de ninguém. O diabo tá deixando todo mundo acomodado. O diabo tá deixando todo mundo alojado nas suas casas, achando que tá tudo numa boa. E engraçado que as pessoas agora já começaram a enjoar de ficar em casa. As pessoas não aguentam mais ficar em casa. As pessoas não aguentam mais conviver, talvez, só entre elas. Não porque é ruim, é porque elas precisam socializar. E eu fico vendo uma geração de líderes que não faz nada nesse momento. Nada, cara. Tá na hora da gente, como líder, pôr a mão na nossa consciência e reaver o nosso conceito. Nós somos reis e sacerdotes para Deus. Para que nós somos feitos reis e sacerdotes? Para que nós somos feitos rei e sacerdote? Nós somos feitos para o nosso Deus. Você não é líder para homem, para mundo, para o seu trabalho, para si mesmo. Mas é para Deus que fomos feitos reis e sacerdotes. Muitos têm se tornado líderes para homens no trabalho, na política, mas muitos não têm se tornado líderes para Deus. Quem cuida para Deus não espera retorno. Quem cuida para Deus não espera elogio. Quem cuida para Deus não espera agradecimento. Quem cuida para Deus só cuida. Porque a recompensa vem do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: uns plantam, outros regam, mas é Deus que dá o crescimento. É isso mesmo, né? Uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é Deus. Sabe qual é a hora de Deus dar o crescimento? É agora. Por que é a hora de Deus dar o crescimento? Porque se você plantou e se você regou, vai crescer. Mas e se você não fez nada disso? Vai esperar crescimento da onde? É como esperar um salário se você não trabalhou. Vai esperar um salário da onde, irmão? Está na hora da gente começar a trabalhar com as ferramentas que nós aprendemos a ter todos os dias. A trabalhar com as ferramentas que Cristo nos dá todos os dias. É muito fácil toda segunda-feira a gente ir para a nossa célula, pregar a palavra e depois voltar para casa. Jesus está nos chamando para um relacionamento ministerial com Ele. Um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Nós precisamos mudar o nosso jeito. Em tempo de coronavírus é o tempo que se vê os líderes de verdade. E a gente está vendo que muitos não são líderes. Tem pessoas achando que para ser líder tem que não fechar a igreja. Tem pessoas achando que para ser líder tem que não parar a célula. E eu acho que é totalmente o contrário. Eu acho que para ser líder é saber que existe uma lei, um decreto que está sendo ministrado para a gente. A gente não precisa se acomodar no decreto. A gente precisa de estratégia para continuar cuidando no meio de um decreto onde a ordem é: fique na sua casa e não saia dela. Você precisa buscar com Deus estratégias e direcionamento para cuidar. Porque senão você vai perder
E nunca mais vai recuperar, mano. Nunca mais vai recuperar. Vou te fazer uma pergunta. Vou te fazer uma pergunta e você responde para você mesmo o que você achar dessa pergunta. Por que temos que ser reis e sacerdotes para Deus? Por quê? Se responde. Por que você tem que ser rei e sacerdote para Deus? Porque nós somos dele, comprados por ele, para trabalhar e liderar para ele. Eu acho que já passou da época da gente dizer tipo assim, não, se você quiser você faz, mas se não quiser tudo bem, eu entendo. Não, se você quiser ir no culto hoje você vai, mas se não der, tudo bem, eu entendo. A gente está vivendo uma geração de líderes compreensivos. Ok, compreensão é necessário? Demais. Mas você, no meio dessas suas compreensões, você já perguntou para Deus o que ele acha? Porque eu penso o seguinte, se eu como pastor eu não parei de pastorear, por que você como líder parou de liderar? Por que você deixou de se importar? Os ônibus ainda não pararam, tem ônibus circulando. E se tem ônibus circulando é porque você pode andar. Porque se você pode ir no mercado fazer uma compra, você pode nem que seja da janela visitar a sua ovelha. Se você pode ir na farmácia comprar álcool em gel, né? Porque isso aqui hoje, a nossa maior visita é isso aqui. A gente para a nossa vida para visitar um álcool, para ir na farmácia ver se tem, descobrir onde tem, corre para fazer fila, mas a gente não parou um segundo, a gente não parou um minuto para ir na casa das pessoas que precisam e continuar cuidando. Pastor, mas lá as pessoas são de risco, atende de fora, visita de fora, liga, não fica mandando mensagem que você manda para todo mundo não, porque isso não é cuidado não, isso é comodismo. Ficar mandando mensagem que todo mundo te manda e você só compartilha, isso é comodismo, isso não é cuidado. Eu, particularmente, algumas pessoas falam assim, pastor, mas você não responde as minhas mensagens. Para que eu vou ficar respondendo mensagem que você manda para todo mundo? No dia que você mandar mensagem assim, graça e paz, pastor. Pastor, preciso falar contigo. Eu responderei, porque aí eu vou sentir que a preocupação é comigo, que a mensagem é para mim. Mas o que eu copio e mando para todo mundo, isso é comodismo. Eu posso fazer isso, eu viro e mexo, eu pego e faço uma transmissão no WhatsApp e mando a mesma mensagem para todo mundo. Mas com essa mensagem não tem intuito de alcançar todo mundo que eu mandei. Porque se eu quero alcançar pessoas, eu preciso falar com elas. Se eu quero mudar a situação das pessoas da minha célula, eu não posso mandar uma mensagem no grupo da minha célula. Eu preciso mandar mensagem para as pessoas da minha célula, com o nome delas e com a situação delas. Você, líder, sabe qual é a situação da sua célula. Você, líder, sabe quais são as situações das pessoas que te rodeiam. E se você não faz nada para mudar e fica achando que uma mensagem por dia com um versículo bíblico copiado vai mudar a história dela, você está muito errado. Talvez você fale, pastor, eu mudei um. Mas isso que eu fiz já mudou 2 pessoas. Cara, pelo amor de Deus. Se você conhece, tem 10 pessoas que você cuida, 2 pessoas que você cuida e você cuida delas bem cuidada, essas 2 pessoas viram geradoras de almas. E se elas até hoje não geraram almas nenhuma, alguma coisa tem de errado com a sua liderança. Alguma coisa tem de errado com a sua preocupação. Sua preocupação talvez é uma preocupação superficial. Então é hora da gente mudar, irmãos. Romanos, capítulo 11, versículo 36. Eu já estou encerrando, tá, gente? Romanos 11, 36. Em Romanos 11, 36, diz assim: porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O que esse verso nos ensina? Que tudo veio dele, tudo foi criado por ele e tudo é para ele, para louvor e glória do seu nome. Tudo o que você faz não é para agradar o seu líder, não é para agradar o seu pastor. Tudo o que você vive não é para chamar a nossa atenção. Tudo o que você faz é para honra, glória e louvor do nome dele. E se você está fazendo para chamar a atenção das pessoas, está errado. Você não vai conseguir. Você vai ser líder frustrado.
Eu tenho certeza que você conhece algum líder frustrado. Você conhece líder frustrado? Conhece algum líder frustrado? Sabe por que nós conhecemos líder frustrado? Porque trabalhou para o homem. Trabalhou só para o seu chefe. Porque, de verdade, ele não foi um líder, ele não foi um discípulo, ele foi um funcionário. A nossa igreja, o nosso ministério não procura funcionários. Procuram servos de Cristo, não de mim. Procuram servos de Jesus, que trabalham pela verdade e para a verdade. Guarde este princípio. Quando nos dedicamos e damos o nosso melhor para os homens e para as coisas desse mundo, estamos desprezando e deixando as coisas de Deus em segundo lugar. Mas quando fazemos tudo com excelência para Deus, estamos honrando Ele. E sem dúvida, Ele vai nos abençoar grandiosamente e realizará todos os nossos sonhos. Amado, eu e a pastora Jéssica somos prova disso. A gente tem a nossa vida no século, né? A nossa vida profissional, a vida dela estudantil, a gente tem a nossa vida como seres humanos. Mas a gente nunca priorizou essa vida. A gente vive essa vida porque precisa viver ela. Mas o nosso foco está nas coisas do céu. O nosso foco está nas coisas de Jesus. E Jesus nunca deixou de fazer as coisas por nós. Na verdade, amor? Amado, a gente já recebeu, de verdade, assim, conta atrasada, porque a preocupação do século é dinheiro que não tem, né? Mas eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo, eu não tenho como pagar, eu não tenho como fazer. Cara, para com isso, velho. Para com isso. Quando você trabalha para o reino dos céus trabalha em seu favor. Experimentar a provisão divina é a melhor coisa do mundo. Experimentar a resposta que vem do céu é a melhor coisa do mundo. Eu e minha esposa muitas vezes não tínhamos nada, nem compra. Deus nunca deixou de ser fiel. Eu não estou falando isso para comover você, de forma nenhuma. Eu postei uma publicação no Facebook, eu acho que foi ontem, né? Eu vi de uma pessoa do meu Facebook e achei um princípio excelente, que era assim: não durma com fome, me procura, eu vou te ajudar. E eu postei aquilo, acho que eu alcancei umas 120, 130 pessoas, mas achei sem graça, porque eu alcancei pessoas que acharam meu gesto bonito. Eu não estava a fim de fazer gesto, eu estava a fim de achar alguém. E cara, a gente achou. Hoje eu estava trabalhando, né, pastor? E eu pedi o pastor Rafael para ir na casa de uma pessoa que a gente achou através dessa publicação que precisava dessa ajuda. Então, o meu objetivo foi alcançado. Alguém hoje não vai dormir com fome. E, cara, eu tô fazendo live porque não dá para fazer só para os líderes. Eu não tô fazendo isso para nossa glória, para a glória do que a gente fez, mas presta atenção numa coisa. Enquanto você estiver fazendo as coisas para ser bonito, só vai ser bonito. Maquiagem a água tira. Caráter o tempo não retira. Se você não se posiciona, se você não faz para Deus, você não vai atrair o céu para sua vida. A gente está numa época de atrair o céu para nossa vida, atrair Jesus para nossa história. É chegado o momento de atrair o céu para nossa vida. Guarde isso. Nós seremos totalmente realizados quando estivermos cumprindo os propósitos de Deus em nossa vida, pois foi para isso que nós fomos criados. Eu vou concluir dizendo: Deus fez de nós reis e sacerdotes para que cada um exerça a sua função. Através do discipulado, cobertura espiritual, liderança de célula. Dessa maneira, cumpriremos o nosso propósito. Líder, pergunte para a sua célula: você tem exercido o seu papel de rei e de sacerdote? Você está levando a sério a tarefa de cuidar do seu irmão? Você tem respondido ao chamado para ser um futuro líder de célula? Ou está apenas na posição de receber? O rei e o sacerdote ministram, fazem e agem. São e estão sempre em ação. Eles não recebem apenas, eles fazem as coisas acontecerem. Então, que essa mensagem possa entrar no seu coração, ministrar profundamente dentro da sua vida. E entenda uma coisa, em nome de Jesus. Eu acho que a nossa menor preocupação agora é se o Lula está certo ou se o Bolsonaro está certo. É se o governador tal está agindo com a razão ou se o vereador tal está agindo certo. A gente está vivendo o tempo de buscar o reino de Deus. A nossa oração do Pai Nosso está tão vazia quanto uma caixa que já foi retirado o seu conteúdo.
A gente ora o Pai Nosso dizendo que venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, mas a gente está fazendo do nosso jeito, está buscando do nosso jeito e está querendo que as coisas sejam do nosso jeito. Enquanto o reino dos céus não for preferência na sua vida, enquanto o reino do céu não for prioridade na sua história, você vai continuar vivendo uma vida do reino humano e do governo humano. Então, que de fato venha a nós o reino do Senhor. A gente vai encerrar com a oração que o Pai nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, e que cada palavra ministrada na oração seja uma verdade em nossa vida. Aonde você estiver, feche os seus olhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, é o poder, é a glória, para todo sempre. Amém. Que você seja abençoado por Jesus e que nesse tempo de crise a gente encontre Cristo, porque nós estamos vivendo tempos de ser governadores, reis e sacerdotes do Senhor, ministros da verdade e do evangelho da verdade. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente quinta-feira, restinho de quinta, né? Que você tenha uma ótima sexta e um bom final de semana. Graça e paz, irmão. Deus te abençoe. Tchau, tchau.